Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Fúgido e hoje aqui no DevOps na Infra nós vamos falar como nós criamos e configuramos uma pipeline, um CI/CD com a AWS Developer Tools. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar o passo a passo de como a gente faz. Fala pessoal! Bem, dando continuidade à nossa terceira aula do nosso curso, eu vou dar uma contextualizada um pouquinho antes do que a gente fez, caso você chegou agora no canal ou chegou agora no nosso curso. Não tem nenhum problema. Na primeira aula, eu estou até colocando um cardzinho dela agora aqui. Na primeira aula, nós criamos toda a infraestrutura por ECS Fargate. Então, foi a criação da infraestrutura desde lá da VPC e com todos os recursos que nós precisamos até chegar lá no ECS Fargate. E na segunda aula, que eu também estou colocando o cardzinho aqui, nós criamos e configuramos o GitHub e o GitHub Actions. Tá? E na terceira aula, que é hoje, a gente vai estar falando sobre o AWS Developer Tools, que é uma stack de 5 recursos dentro da AWS, que é o Code Commit, Code Artifact, Code Build, Code Deploy e Code Pipeline, beleza? Bem, antes de eu entrar nessa parte do AWS Developer Tools, eu vou pedir encarecidamente, se você adianta o vídeo ou se você pula algumas etapas, vai chegar uma hora que eu vou falar do buildspec.yaml, tá? Que é o arquivo que é o coração aí para a gente estar fazendo a parte do CI/CD na AWS. Então eu só peço que você tome bastante atenção nessa parte do vídeo. O vídeo vai ser um pouco extenso, mas tome atenção nessa parte do vídeo exatamente para dar certo aí do seu lado também, tá bom? Mas fique à vontade de adiantar o vídeo ou pular. Eu também faço isso em alguns vídeos, então fique à vontade aí, sinta-se em casa e vamos meter a mão na massa. Bem, voltando um pouquinho no tempo, só para a gente ver como tá lá a nossa imagem, né? Eu voltei a imagem para o estado original que nós fizemos na primeira aula e se eu vim aqui em Load Balancers, pegar aqui o DNS name que bate lá no nosso container, eu vou ver aqui o minha página padrão, minha página default do Apache, tá bom? Que essa daí a gente vai alterar esse cara para mostrar como funciona aqui na AWS o esquema de CI/CD ou de pipelines. Bem, beleza? Agora eu posso estar começando a criar a parte de CI/CD dentro da AWS, tá bom? Então eu vou começar como a gente começa em qualquer estrutura de CI/CD, no repositório. Então o repositório da AWS é o Code Commit. E como eu fiz no GitHub, e aqui eu vou estar fazendo tudo via interface gráfica para facilitar para o seu lado, tá bom? E não para o meu. Se fosse para o meu, eu ia fazer via linha de comando rapidinho, criava tudo. Mas para você entender o passo a passo, eu vou estar fazendo via interface gráfica, mas no ambiente produtivo, normalmente a gente usa o CLI do Git mesmo. Tá? O Git push, Git pull e por aí vai, tá bom? Então, vamos começar a criar o nosso repositório aqui dentro do Code Commit. O nosso repositório ele vai se chamar DevOps na Infra. Beleza? Aqui eu não vou colocar nenhum review do Cloud Guru, do Code Guru, mas ele é bem legal, porque por meio de IA, né, inteligência artificial, ele fala o que dá para melhorar no seu código ou não, tá bom? Mas eu estou usando um Apache, eu não tenho código nenhum em si. Maravilha. Bem, observem aqui que o meu repositório está vazio e ele fala que para eu conectar eu preciso usar chaves SSH ou via HTTPS. Para conectar nele, eu preciso ter um usuário do IAM que tenha chaves do Code Commit, não é a mesma chave lá que a gente utiliza para o AWS CLI. Bem, como eu falei, eu vou estar criando tudo em interface gráfica para facilitar para você. Mas caso você queira, você vai lá, cria um usuário do IAM Role, caso você esteja usando sua conta root, e e lá você vai ter as suas chaves que você pode utilizar aí, tá bom? Para fazer os procedimentos normais do Git para a AWS, tá? Então, eu vou começar criando o arquivo aqui, vou aqui embaixo,
E o primeiro arquivo que eu vou criar vai ser o Dockerfile, mesmo o Dockerfile que está acompanhando a gente em todas as aulas. Vamos voltar aqui, depois eu volto nesse cara, vamos no Dockerfile. Bem, eu puxo um Debian, instalo um Apache, e aqui eu vou estar fazendo a alteração daquela página default, aquela página padrão do Apache, tá bom? Então, bem, eu na primeira aula eu falei o porquê eu prefiro usar o Debian, eu não vou falar novamente, tá? Caso você queira saber o porquê eu gosto de usar esse formato aqui, dá uma olhadinha lá, que lá eu explico bem detalhado, tá bom? Então vamos dar um Ctrl C e maravilha. O nome do arquivo vai ser Dockerfile, o nome do autor vai ser eu, Daniel Fúgido, e o nome do e-mail vai ser daniel.fugido@outlook.com.br, que é meu e-mail, caso vocês queiram falar comigo, tá? Aí, ó. Esse é meu e-mail e esses dados são obrigatórios para a gente dar o commit. Maravilha. Então, Dockerfile a gente criou. Agora a gente vai criar o index.html, que é o cara que vai alterar a nossa página lá, tá bom? Então vamos aqui em DevOps na Infra novamente. Vamos pegar esse index aqui. Então no título vai estar DevOps na Infra. Na linha abaixo vai estar Seja bem-vindo ao DevOps na Infra. Maravilha. Então, Add File, Create File. Aqui eu já colo meu index e vamos lá, index.html. Nome do autor, eu mesmo, Daniel Fúgido. E o nome do meu e-mail, que é esse aqui que eu já mostrei para vocês. Maravilha, comitei. Bem, pessoal, agora a gente chegou na parte do build spec. Peço encarecidamente muita atenção nessa parte, porque é o coração aí do nosso da nossa stack de CI/CD. E se der errado ele para você, ele vai dar errado em tudo, tá bom? Então vamos dar um add file, create file. Vamos aqui no Visual Studio Code e vamos falar linha a linha sobre ele. Eu vou ser bem detalhista, porque infelizmente a documentação da AWS carece de informações para esse cara, poderia ser melhor, tá bom? Bem, a parte do pré-build, se você acompanhou a primeira aula de CI/CD, que foi a do GitHub, né? Na verdade, a segunda aula, lá você viu que eu preenchi algumas envs, algumas variáveis de ambiente para pipeline. Aqui, onde eu faço isso é no pré-build, tá? Então, observe que esse aqui é um arquivo .yaml. Então, aqui eu venho com um echo, né? Falo, ó, estou logando no ECR, pego a versão do WS CLI, e esses dois campos aqui, que são em seguidas, é os campos que eu vou deixar em branco no nosso GitHub lá, onde vocês vão verificar toda a documentação do nosso curso. E aqui eu estou colocando a minha conta da AWS e a minha região, tá bom? Que eu estou utilizando, que é Norte Virgínia. Esse cara aqui, eu considero que ele é o mais importante, é a variável de ambiente mais importante do nosso código. Por quê? Tá? Na documentação da AWS, que é essa daqui, ele fala, e eu vou estar colocando essa documentação na descrição do nosso vídeo, ele fala para a gente taguear a imagem como latest. Mas vamos imaginar o seguinte cenário que pode ser prejudicial para você, tá bom? Imagina aí do seu lado que, porventura, você deixou tudo tagueado como latest. Sua aplicação está indo muito bem e obrigado. Só que chega um determinado dia que um desenvolvedor, até uma pessoa de infra, vai lá e faz uma alteração na aplicação e dá problema. Só que imagina, se todas as imagens estão vindo como latest, a imagem anterior ela não vai ser mais a latest. Ela vai estar como um tagged, ou seja, ela não vai estar tagueada. E agora, imagina o pior, imagina que a pessoa que foi fazer a atualização, ela deu 7, 8, 9 commits, 7, 9, 8 atualizações. Para você, e você precisa fazer o rollback agora. Imagina a dificuldade que você vai ter de achar a imagem que o cara usou se não está tagueado. Então, a ideia dessa linha número 9 é o quê? Que você aí você tenha um rastreio do que você está fazendo. Então, toda a imagem que for para o ECR, para o Elastic Container Registry, ela vai estar tagueada com o número do commit. Ou seja, se você pega o número daquele commit, vai aí no code commit, onde tá o seu repositório, e você vai saber qual foi em que momento foi que a alteração quebrou. E aí você consegue fazer um rollback tranquilamente, numa maneira bem rápida, né? Agora imagina se tu tivesse um tagged,
o quanto de tempo você levaria para fazer isso, tá bom? Então, esse cara é o cara que vai trazer para mim o ID do commit. Maravilha. Então eu vou colocar um nome do meu repositório, a tag, e aqui eu faço login no ECR e também aproveito e já faço login na minha no Docker, tá? Porque se eu não coloco esse cara aqui, o pessoal do Docker Hub, na hora que eu for puxar a imagem do Debian, ele vai falar assim: esse é um usuário anônimo, eu não vou deixar fazer. Ou eu deixo fazer uns dois, três pulls da imagem que eu estou querendo e ele já te trava por um determinado tempo. Então isso daqui faz que o Docker Hub não te trave, tá bom? E agora vamos para o coração mesmo do nosso arquivo, tá? Que são essas 10, 15 linhas abaixo. O build. Observem que aqui beleza, aqui eu coloquei a imagem tag latest, mas na hora que eu crio ela, eu falo assim, ó, taguei ela para mim, como ela se, com o nome latest. E aqui embaixo eu falo, pega esse nome latest que você colocou e altera ele para mim com o nome da minha, com o nome da minha URL do ECR mais o meu repositório, que é o DevOps na infra, mais o nome do commit. Então tá aí, beleza? E aí, lá no ECR, a gente já vai ver esse cara com o ID do commit. E no post build, esse cara é tão importante quanto esse. Porque se esse cara não funcionar, lá no fim, lá no, na pipeline, não vai funcionar. Então, aqui as linhas importantes são essas, ó. Docker push, então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar a tag que a gente fez aqui, tá vendo? Ó? E esse cara aqui, ele é o Image Definitions. Esse cara é o cara que vai falar assim para o ECS: ECS, tá aqui o que você precisa. Faz o deploy dele para mim, tá bom? Então esse cara é o cara que faz. E aqui, ó, em name, ele é o nome do container name que a gente usou, por exemplo, lá no GitHub, tá bom? Então, e depois que ele gerou esse cara, ele vai gerar esse arquivo e ele vai jogar lá no S3, tá bom? E eu vou mostrar para vocês depois como funciona isso. Então, vamos dar um Ctrl C aqui e vamos dar vamos em cima aqui, deixar o nosso build spec no jeito. Bem, se você acompanhou a aula do GitHub, eu vou até reenfatizar agora. Eu não deixo os arquivos de pipeline, de CI/CD na raiz do projeto. Por quê? Imagina que o desenvolvedor, e não é culpa dele, tá, cara? Na correria do dia a dia isso acontece. Imagina que o desenvolvedor, na hora que ele vai fazer o build e aí ele vai fazer o deploy do projeto, ele esquece de mandar esse seu arquivo ou seus arquivos de pipeline, de CI/CD para o repositório. Se ele esqueceu, já vai quebrar, não vai funcionar mais a sua pipeline, tá bom? Então deixa num diretório separado, que a chance disso acontecer é muito menor. E você informa ele, ó, cara, tá vendo esse diretório aqui, essa pastinha? Não mexe nela não, sempre deixa ela para ir junto. Ele sempre vai deixar e nunca vai ter esse problema, tá bom? Então, eu vou escrever o nome do meu diretório aqui de pipeline, e agora, ó, criei um diretório, e eu vou escrever o nome dele de buildspec.yaml, beleza? O nome agora, de novo, né? O nome do autor é eu mesmo, Daniel Fúgido, e o meu e-mail, danielfugido@outlook.com.br. Beleza. Commit change. Então, maravilha. A estrutura para minha aplicação Apache está criada e o coração, que é o build spec, também está criado. Agora a gente pode vir rasgando nos outros recursos, tá? Eu vou dar uma pincelada por cima nos recursos que eu não vou utilizar, mas eu vou explicar para você o que é. O Artifact, imagina que o Code Artifact, ele é aquele cara que vai ser o seu gerenciador de pacotes. Então imagina que você tem um pacote personalizado aí da sua aplicação ou para sua empresa, do NPM, do Nugget, do Python. Esse cara que você vai puxar ele em tempo de build, tá? Então você deixa ele aí, tá bom? Os seus pacotes personalizados ou packages, né, como se chama. E agora vamos para o Code Build. Depois eu falo um pouco do Code Deploy. A gente não vai utilizar, mas eu vou explicar o porquê, tá bom? Então aqui a gente está tudo criado, ó, só vamos validar o que a gente fez. Tá aqui, ó, pipeline, Dockerfile, index.html. Maravilha, certíssimo. E agora vamos no Code Build. Em Build Projects, a gente não tem nenhum ainda. A gente vai criar um agora. Então vamos escrever aqui
o nome do projeto de DevOps na infra, beleza? Em descrição não vou colocar nada, build badge não precisa para esse caso. E aqui esse cara eu quero dar um toque legal aqui para você, tá bom? O que seria esse cara? Imagina que você está numa empresa grande ou até que tem muitos desenvolvedores, mesmo sendo pequena, e toda hora eles fazem build a todo momento. E pode ser que, por exemplo, a gente precise fazer 3 builds ao mesmo momento. Se a gente não ticar esse cara, vai ser um build, aí vai esperar, vai passar o outro, e aí depois pega o outro. Entendeu? É dessa forma. Se a gente falar ticar esse cara aqui, por exemplo, eu posso aumentar a concorrência. Então, eu coloco o nome técnico para isso, eu coloco mais runners em cima para fazer os builds. Tá? Nesse caso, eu não preciso. Mas, claro, sempre avalie a possibilidade de colocar ou não. Lembre-se que se você coloca, sempre aumenta custos em cima do que você está fazendo, tá bom? Bem, eu vou desticar ele e agora vamos na parte do source. No source, eu vou estar usando o code commit, mas eu tenho esses caras que eu posso trazer como origem e eu vou colocar o nosso repositório que a gente acabou de criar. Na branch, eu vou usar a branch main, que é a minha branch principal, que eu estou comitando lá. E em parte de environment ou ambiente, aqui assim, essa managed image é a imagem que o code build vai, é a máquina que o code build vai provisionar para você aí para você estar fazendo o seu build, tá bom? Você não vai estar usando mais a sua máquina, você vai estar usando a máquina da AWS, mas é uma máquina que você não sabe onde ela está, tá bom? E ou você pode trazer o seu Docker image default, mas eu vou falar para vocês que essa daqui já atende grande parte dos projetos. Bem, o sistema operacional eu vou colocar o Ubuntu, por quê? A AWS já fala, ela já recomenda o Ubuntu para o Code Build, tá? Ela não recomenda a Amazon Linux. Claro, se você estiver usando sistemas baseados em Windows, você vai usar o Windows Server 2019. Mas aqui a gente vai estar usando o Ubuntu. No time, vou deixar Standard. E a imagem, eu vou deixar essa aqui, a AWS Code Build Standard 6. Beleza. Só que na versão da imagem, eu quero só fazer um adendo aqui. É muito legal a gente sempre deixar o nosso ambiente sempre na última atualização. Mas pense comigo, né? Imagina que o Cloud Provider, a AWS, ela colocou uma imagem nova que vai prejudicar o seu build por algum motivo. Então é sempre legal você vir trabalhando com uma versão taxada, né? Por quê? Você sabe que essa versão está funcionando aí do seu lado. Pode ser que a imagem nova não esteja. E aí você, se você quiser atualizar para uma imagem que a AWS colocou no Code Build mais nova, você vai lá, testa e depois taxa a nova para você. Deixar o latest image é interessante, muito bom, principalmente para a equipe de segurança que adora, mas pode ser um gargalo para você. Então, eu sempre opto por uma versão taxada, tá bom? Vou deixar o environment type Linux mesmo. E aqui em Privileged, o que é esse cara? Eu não tenho aqui no meu Dockerfile, eu não tenho que instalar um Apache. Para eu instalar um Apache, eu preciso estar ele trabalhando como sudo. Então, o privilege é como se eu colocasse lá sudo apt install Apache 2, tá? Então é exatamente isso. Então vamos habilitar ele porque senão a gente não consegue instalar o nosso Apache, tá? Vou criar uma service role, mas eu vou deixar a AWS criar essa service role, mas nós vamos voltar, porque ele ainda vai estar faltando uma coisa para o nosso code build funcionar, tá bom? Parte do build spec, coração do nosso ambiente, tá? Eu posso tanto colocar aqui aquele arquivo, quanto fazer um arquivo mesmo, né? Eu coloco aqui direto, ó, tá vendo? Posso copiar aquele arquivo aqui. Eu, eu vou estar usando, como é a prática de mercado, que a gente sempre deixa um arquivo por fora, e eu vou estar falando onde está esse cara, tá bom? Então eu vou estar colocando aqui, ó, pipeline, que é o diretório, build spec.yaml. Aí alguém pode me perguntar, né? Pô, aqui tá YML, Daniel. YML ou YAML é a mesma coisa, tá? Os dois funcionam. Então, maravilha. Não vai ter nenhuma uma operação batch rodando no meu build. E aqui em Artifacts eu também não vou estar usando nenhum repositório de pacote, tá bom? E CloudWatch Logs, ele vai gravar lá para mim os logs lá no CloudWatch. Maravilha. Nós criamos o nosso build agora.
Antes de a gente passar para o code pipeline, ou até explicar o code deploy, eu vou lá naquela IAM role e eu vou adicionar uma coisinha lá. Então, a gente vem aqui, ó, depois que abriu o nosso projeto, em Build Details, aqui embaixo, ó, tem Service Role. Vamos abrir ela numa outra aba e vamos vir em permissões. E na política dela aqui, a gente vai estar adicionando uma nova permissão dentro da política, tá? Se vocês acompanharam a aula que eu dei sobre GitHub, eu falei sobre mínimo privilégio possível. Aqui eu não vou adotar muito isso. Primeiro porque eu não vou tirar um usuário para fora, vou estar trabalhando com a Service Role. Porém, é muito importante você sempre trabalhar com o mínimo privilégio possível. Tipo, que aquela Service Role só faça exatamente aquilo que você precisa. Por quê? Se essa Service Role porventura vazar, se o cara for fazer alguma coisa, ele não estraga todo o seu ambiente. Ele vai estragar o que ele tem acesso lá, tá bom? Então, aqui eu vou estar colocando full access para o ECR, que é o meu Elastic Container Registry, mas se você voltar lá na aula de GitHub, você vai ver lá que eu coloco algumas permissões em cima do ECR, mas não é tudo, são 5, 4, 5 permissões em cima do ECR, tá bom? Então vamos vir aqui e vamos dar um Edit Policy. Então vou adicionar a permissão do ECR, então aqui eu venho Register, eu já consigo achar ele facinho, maravilha. E vou dar um full access aqui nele, em cima de todos os recursos, só para agilizar a nossa aula, mas sempre pense e no mínimo privilégio possível, tá bom? Review Policy, Save Changes, ó, observa, ECR, Full Access. Maravilha. Então, meu build ele já está tranquilo também, meu IAM também está ótimo. Agora vamos no Code Pipeline, mas antes eu vou explicar o porquê eu não vou usar o Code Deploy. Quem assistiu a primeira aula lá do Fargate, viu que eu usei o método deploy, deployment type, como rolling update. Ou seja, o rolling update, quem faz esse cara é o ECS. A gente chama de deploy ECS standard, tá? Então, quem vai ser o motor de deploy não vai ser o code deploy, vai ser o próprio ECS, entendeu? Então eu não preciso usar o code deploy. Até daria para usar, mas eu tenho que adicionar várias features nele para começar a utilizar, já que eu comecei com o rolling update, tá bom? Então, eu vou estar pulando ele, vou deixar o ECS cuidar dessa parte de deploy e já vou pular agora direto para pipeline, tá bom? Então, em pipeline, eu vou vir aqui em pipelines, observe, não tem nenhuma, e vamos criar a nossa pipeline e vamos juntar os bloquinhos agora. Então, vou escrever aqui DevOps na infra, de novo, e aqui eu vou permitir que o AWS Pipeline crie o seu service role. Beleza? Aí em Advanced Settings, ó, observa que os artefatos ele vai colocar em um bucket específico para ele e vai ter a sua chave de encriptação. Maravilha? O meu source provider vai ser o code commit, repository name DevOps na infra e a branch vai ser a main. Vou mandar para o CloudWatch normal e build provider. Graças a Deus, eu utilizarei o code build e não o Jinx. Desculpa, só foi uma piadinha para descontrair. Então eu vou usar code build. O meu projeto é o DevOps da infra. E aqui é legal, tá, gente? Eu posso colocar variáveis de ambiente em tempo de build. Isso é uma feature bem legal aqui que a AWS dá e não, acaba não cobrando por fora, igual outras ferramentas de CI/CD fazem, tá? Então tá bem legal aqui essa parte. Vai ser um single build, não vai ser batch build. Não vou usar processos de batch, quer dizer. Beleza, vou dar um next. Deploy provider, observa. Aqui eu tenho todos esses caras que eu posso fazer deploy. Eu vou estar usando o Amazon ECS. Tá? Eu também poderia estar utilizando o code deploy, igual eu falei para vocês, mas eu quero o Amazon ECS, está bom demais para mim aqui. Meu cluster name vai ser o DevOps da infra, meu serviço vai ser o Apache, e esse cara eu não preciso preencher, tá? Na verdade, ele tá lá no code build, no build spec, que é esse cara aqui, ó. Mas como eu deixei o artefato padrão, então ele já vai buscar esse cara aqui, tá bom? Então é esse cara aqui que ele vai vir buscar, não preciso colocar ele aqui. Maravilha, next, e agora o review e create maroto que a gente tem em toda a cloud. Create pipeline. E eu fazendo isso, ele já vai startar a nossa pipeline e já vai startar a alteração lá pro
ECS, tá bom? O Code Pipeline, vamos dizer assim, essa ferramenta do AWS Developer Tools, ele é muito boa, tá? Muito boa mesmo, eu gosto. É um pouquinho mais demorado o processo de deploy de CI/CD completo do que o GitHub, mas eu não vejo que isso onera ninguém, tá bom? Então vamos passar aqui, ó. Ele já fez a, o download, né, da nossa origem, né, do nosso repositório. Agora ele vai para o build e vamos mostrar aqui os detalhes do build, tá? Então vamos aqui no Code Build, vamos em Build Projects e em DevOps na infra e observa, ó, ele está aqui, ó, Status in Progress. Então vamos clicar nele aqui, vamos em Tail Logs, ó, ele está provisionando ainda, tá bom? E já já ele vai aparecer aqui a nossa pipeline rodando. Ele está provisionando a máquina, agora ele está fazendo o download do nosso repositório pré-build, agora começou. Tá? Então vamos acompanhar aqui, eu não vou nem pausar o vídeo, se você quiser adiantar, fica à vontade, tá? Mas é legal que a gente vai conseguir ver tudo que a gente fez, tá? Então aqui ele está trazendo o Debian, já está fazendo o push lá desculpa, do Docker Hub, e agora ele está fazendo o apt update, e vamos lá, tá? No finalzinho já fez, ele vai instalar o Apache agora, instalou o Apache e já finalizou aqui, ó. Ele já fez o push, ó, ele está puxando, beleza? E já, ó, esse cara aqui, ó, Image Definitions, tá? Então, observem, foi feito com sucesso e demorou um minuto, vamos dizer assim, né? Então, está com sucesso e aqui ele mostra ó, 2 minutos, vai arredondando para cima. Se eu voltar no Code Pipeline, observa que ele já está feito o Code Build e ele está aqui no Code Deploy. Quer dizer, Code Deploy não, desculpa, está no Deploy do ECS. Vamos ver algumas coisinhas bem importantes. Primeiro, vamos lá no ECS. E também vou aqui no Target Groups. Então, vamos começar aqui no Target Group e vamos ver se ele já aparece para a gente. No Target Group, no TGLB, eu vejo, ainda não está aparecendo nada, mas vamos ver aqui no ECS. Ele ainda deve estar provisionando lá no ECS para não aparecer aqui. Ó, já apareceu, tá vendo? Ó? Quando a gente for no ECS, a gente vai ver ele sendo feito o deploy. Então, a nova instância está iniciando já na parte do Health Check. E aqui dentro do Apache, ó, a gente vê duas tasks, a 7 e a 8, tá bom? Ah, a gente também aqui pode vir no ECR e validar aqui, ó, a nossa imagem que a gente subiu agora, dia 9 de abril, às 21h32, tá bom? Então, aqui a gente já validou, está validando todo o processo, ele já começa a desprovisionar a Task Definition 7 para ficar só 8. E aqui, olha essa parte que interessante, é bom a gente ver. Bom, vamos aqui em Details do nosso. Opa, não é aqui não, me perdoem. Vamos aqui nessa parte aqui da pipeline. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês. É isso aqui mesmo. Então, observem ó, que aqui eu vejo toda a execução da pipeline, tá? Todas as variáveis dela. E observa esse cara aqui, ó, Artifacts, Build Artifact. É esse cara que é o image definitions.json. Vamos chegar nele, ele vai levar a gente para o S3. Ele gera esse zip aqui e eu vou fazer o download dele para a gente ver junto, tá? Então, observem que em Downloads, venho extrair aqui. Maravilha. Olha o nome que ele gerou, Image Definitions. E olha qual é o conteúdo dele, Container DevOps na infra, e o nome da imagem que ele vai jogar lá na Task Definition do ECS, tá bom? Então é esse cara. Se esse cara estiver errado, ele não faz a pipeline. E observem, aqui ainda a pipeline está rodando, porém, se eu vim aqui, já estou só com a minha Task 8 funcionando, e aqui eu já estou vendo draining da minha antiga, tá? Então só vamos validar aqui que essa 8 é a 10.128.0.126. Olha ela aqui. Beleza.
Então é a task nova, é a alteração que nós fizemos. E agora para finalizar a nossa validação, tá, eu não preciso esperar mais o code pipeline terminar, porque eu já terminou, tá bom, mas não precisaria esperar ele, porque a gente já validou manualmente que estava tudo ok. E aqui em load balancers, vamos pegar o DNS name do ALB e vamos ver se realmente alterou. Vou entrar numa guia anônima para não ter cache. Maravilha. DevOps na infra. Seja bem-vindo ao DevOps na infra. Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi exatamente essa, tá? A gente viu, né, como a gente cria toda a estrutura para fazer o deploy, fazer a pipeline lá no ECS Fargate via AWS Developer Tools, né? Vimos como eu crio um repositório, como eu crio o build, né? Fui bem detalhado em cima do build spec, porque é muito importante aí para você acertar esse cara. E, sendo bem honesto, levei um dia para fazer esse build spec para vocês, para deixar da melhor forma possível. E a gente viu aí a pipeline sendo executada de primeira com sucesso, tá bom? Então, é isso. E sempre lembrando, é sempre uma questão de prestígio ter você aqui no canal. É muito bom ter você aqui comigo, a gente aprendendo junto, indo atrás junto das informações. E isso, o canal ele é feito para você, tá, gente? O canal é feito para você conseguir fazer as suas atividades todos os dias de forma agradável, da melhor forma possível, com o menor custo possível e sempre tendo o menor impacto no ambiente, tá bom? E, como sempre, por gentileza, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. O DevOps da Infra ele é feito exatamente para te ajudar e ele sempre será em português e o canal nunca será monetizado, porque o interesse aqui é ter ensino de qualidade e de graça, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus, uma boa semana ou um ótimo final de semana e tchau!